Você já foi desrespeitado de um jeito que te deixou em silêncio, travado, sem saber como reagir? Pois é, isso acontece com muita gente. Mas o que poucos entendem é que nesse momento, a forma como você age define não só o presente, mas o seu futuro emocional e até sua autoestima. Agora, imagine se você tivesse 5 atitudes inegociáveis que se ativassem automaticamente em qualquer situação grave de desrespeito. Isso mudaria tudo. E é sobre isso que eu vou te mostrar aqui. O que vem a seguir pode até parecer contraintuitivo no início, mas são ações simples, práticas e transformadoras. E se você nunca ouviu alguém falar assim, é porque pouquíssimas pessoas conseguem juntar ciência, vivência e coragem numa só conversa. Por isso, fique até o fim. São só 5 atitudes, mas elas podem reprogramar sua forma de se ver e ser visto. E no final, vou te mostrar como isso se conecta com algo ainda mais poderoso que virá no próximo vídeo. Mas atenção, se você está vendo isso, o tempo para agir é agora. Porque cada vez que você aceita um desrespeito, está ensinando o outro a te ignorar. Quando falamos de desrespeito grave, não estamos tratando de simples discordâncias ou pequenos atritos. Estamos falando de momentos em que a sua dignidade é atacada, em que há uma tentativa clara de te diminuir, te desqualificar ou de te colocar numa posição inferior. A ciência do comportamento humano aponta que quando alguém sofre esse tipo de ataque, 3 reações comuns surgem: paralisia, fuga ou explosão. Nenhuma delas é eficaz. A paralisia te torna impotente. A fuga perpetua o ciclo. A explosão te faz parecer descontrolado e muitas vezes te coloca como o errado da situação. Mas existe um quarto caminho: a postura firme e lúcida. E essa postura começa com a primeira atitude inegociável: não se justifique. Isso mesmo. O primeiro instinto de quem é desrespeitado é tentar explicar, mostrar que não fez nada de errado, provar o seu valor. Só que a explicação, nesse caso, é inútil. Quem te desrespeita gravemente já decidiu ignorar a tua humanidade. Justificar-se só reforça o desequilíbrio de poder, como se você precisasse da permissão do outro para existir. A segunda atitude negociável é estabelecer limite de forma verbal clara e sem rodeios. Aqui não cabe ironia, nem sarcasmo, nem passividade disfarçada de polidez. Um simples "não fale assim comigo" ou "não aceito esse tipo de abordagem" já é suficiente. Quando você estabelece o limite com clareza, algo poderoso acontece. O cérebro do outro reconhece que você está consciente da agressão. Neurocientistas que estudam dinâmica de grupos já mostraram que o agressor geralmente só continua a atacar se percebe que o outro não tem defesa simbólica ou psíquica. Ao marcar o território emocional com palavras diretas, você ativa um tipo de autoridade que não depende de grito nem de ameaça. E mais, você mostra para si mesmo que sua integridade tem um preço e que ele é alto. Isso, com o tempo, reconfigura sua autoestima. Mas aqui vai uma mini revelação. É mais difícil fazer isso com quem você ama ou admira. E é justamente por isso que se torna ainda mais necessário. A terceira atitude é o afastamento estratégico imediato, sem explicação. Isso soa radical para muita gente, mas é vital. Não se trata de fugir ou de evitar o conflito, mas de se retirar temporariamente para impedir que o desrespeito continue em repetição e desgaste. Quando você se afasta, está dizendo com o corpo e com a ausência que aquele tipo de interação não será mais alimentado. Estudos sobre comunicação não verbal revelam que o silêncio e o afastamento causam mais impacto do que longos discursos em situações de tensão. A ausência deixa o agressor com o eco do próprio comportamento. É uma forma de devolver o peso da agressão a quem o produziu. Mais do que isso, esse afastamento te dá espaço para pensar com clareza,
sem estar sob a pressão emocional do momento. E quando você volta, se voltar, é você quem decide as regras da nova interação. Afastar-se, portanto, não é fraqueza, é controle absoluto do próprio campo emocional. A quarta atitude negociável é o redirecionamento da energia emocional para uma ação pessoal de afirmação. O que isso quer dizer? Que depois de qualquer situação grave de desrespeito, você precisa fazer algo concreto que te reconecte com seu próprio valor. Pode ser uma atividade física, uma escrita reflexiva, uma conversa com alguém que te fortalece, ou até mesmo tomar uma decisão importante que você vinha adiando. O cérebro humano tem um mecanismo chamado plasticidade emocional. Isso significa que toda emoção intensa pode ser transformada em energia construtiva, se redirecionada rapidamente. Quando você faz isso, ao invés de ruminar a dor ou alimentar o ressentimento, você gera um movimento interno que restaura a sua narrativa. É como pegar o roteiro que alguém tentou escrever sobre você e rasgar, criando o seu próprio. Além disso, essa ação te mostra que você tem o poder de sair de qualquer episódio difícil com mais força e não com mais trauma. Por fim, a quinta atitude, talvez a mais difícil e mais libertadora. Jamais negocie sua percepção. Em outras palavras, não se deixe convencer de que o que você sentiu não foi real, só porque o outro diz que não foi bem assim. Esse é um dos mecanismos mais perigosos do desrespeito. A tentativa de manipular a sua visão dos fatos. Psicologia. Isso é conhecido como distorção da realidade compartilhada, um comportamento que visa te deixar confuso, em dúvida sobre sua própria leitura. Quando isso acontece, muitas pessoas começam a se questionar. Será que eu exagerei? Será que eu entendi errado? Será que foi só uma brincadeira? E com isso, vão cedendo espaço interno, até que perdem o senso de identidade. Proteger sua percepção não é teimosia. Elucide. Se você sentiu que houve desrespeito, acolha esse sentimento como real. Você pode reavaliar depois, com calma, mas nunca sob pressão do outro, porque a sua verdade emocional é o território mais sagrado que você tem. Agora, se você chegou até aqui, já entendeu que não estamos falando de fórmulas prontas ou frases de efeito. Estamos falando de postura interna. E tudo isso que eu trouxe aqui é baseado em estudos reais sobre comportamento, neurociência e psicologia relacional. Mas mais do que isso, é sobre dignidade, porque viver sem essas atitudes é abrir a porta para ciclos de desvalorização que corroem até o que há de mais bonito em você. E aqui vai uma antecipação. No próximo vídeo, eu vou te mostrar como construir blindagem emocional sem se fechar para o mundo. Sim, é possível se proteger e ao mesmo tempo viver com abertura, leveza e profundidade. Mas para isso, você precisa estar com o terreno limpo. E o que você viu hoje é o começo dessa limpeza. Por isso, se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Não para ensinar, mas para caminhar junto. E agora, eu quero que você comente aqui embaixo. Qual dessas atitudes você já aplica ou pretende aplicar e por quê? Sua resposta pode abrir os olhos de outra pessoa. Nos vemos no próximo vídeo. Lá.